Caro jovem, muito bom dia. É um prazer poder falar com você. Nossa aula hoje é Mórmon 9, de 7 a 27. Aprenderemos com Moroni, este grande profeta e discípulo do Salvador Jesus Cristo, que ensinou aos futuros leitores, a cada um de nós, coisas a respeito de Deus, como fortalecer nossa fé. E no capítulo de hoje nós vamos ver isso, ok? Como Deus é um Deus de milagres, como os dons de Deus estão espalhados na face da terra e nós podemos buscar esses dons que ele concede aos verdadeiros seguidores de seu filho. Então vamos começar lendo no próprio capítulo 7, próprio capítulo 9, perdão, o versículo 7 e 8. E diz o seguinte lá: E novamente vos falo, a vós que negais as revelações de Deus e dizeis que elas cessaram, que não há mais revelações, nem profecias, nem dons, nem curas, nem falar em línguas, nem interpretação de línguas. Eis que vos digo que aquele que nega estas coisas não conhece o Evangelho de Cristo. Sim, não leu as Escrituras e, se o fez, não as compreende. Uma excelente declaração. As revelações de Deus fazem parte agora daquilo que nós chamamos de conferência geral. Os profetas de Deus continuam recebendo revelação e seguindo aquilo que o Senhor tem ensinado. Na última conferência, o profeta de Deus disse claramente: Nós estamos construindo o templo porque o Senhor nos ordenou que fizéssemos isso. Houve muitas mudanças na igreja nos últimos anos. Tudo isso porque temos mais revelação. A revelação não é somente para os profetas de Deus, não é somente para a liderança. Todos nós podemos receber inspiração e revelação naquilo que podemos e devemos melhorar. Se buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, o Senhor tem como nos inspirar e nos ajudar. Essa é uma parte do que ensina aí. A segunda parte é os dons de Deus, os dons de cura, os dons de falar em língua. E eu gostaria de cruzar com uma outra escritura aqui em Doutrina e 40, Maria, Doutrina e Convênios 46, do versículo 8 em diante, diz o seguinte: Portanto, acautelai-vos para que não vos enganem, e para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre por que são dados. Então, é, o Senhor nos admoesta a procurar os dons. E essa parte da aula agora, acho que é uma boa parte para nós aprendermos como procurar os dons de Deus. Os dons de Deus são acessíveis a todos aqueles que os buscam. Alguns têm talentos, mesmo assim precisam ser desenvolvidos. Os dons de Deus também precisam ser desenvolvidos, assim como aqueles que têm o talento para jogar bola, praticam e desenvolvem mais o talento que têm. Assim são os dons espirituais também. Pois em verdade vos digo que eles são dados em benefício daqueles que amam e guardam todos os mandamentos. Então pensem nisso. Eles são dados em nosso benefício, daqueles que estão buscando guardar todos os mandamentos, daqueles que amam o Senhor e daqueles que assim o procuram fazer, daqueles que assim o buscam, para que sejam beneficiados todos os que buscam ou que me pedem e que pedem não para um sinal para satisfazer sua concupiscência. Também, em verdade vos digo, quisera que sempre vos lembrasseis e sempre retivesseis em vossa mente o que são esses dons dados à igreja, pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons e cada homem é dado um dom. Então, cada um de nós tem pelo menos um dom, mas mesmo assim, nós precisamos desenvolver esse dom que nos foi dado. Podemos procurar outros dons. E agora ele começa a falar a respeito dos muitos dons, né? Essa só é uma amostra dos dons de Deus. Tem muito mais dons do que são relacionados aqui. Alguns é dado um e a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Então, uma das coisas que aprendemos é que os dons são dados para que nós possamos ser beneficiados. Nem todos são bons em todas as coisas,
Uns são bons com A, outros são bons com B, outros são bons com C. Cada um na sua área e todo um conjunto pode ser beneficiado. É bem simples. E o que seria dos pés se nós não tivéssemos as mãos, os olhos, a boca? Todos nós precisamos do corpo inteiro. Todo ele contribui para um todo para nós. Quando falta uma peça, um braço, não é uma peça, um membro do corpo, né? Quão falta isso faz, né? A cada um de nós. Alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus é o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo. Isso é um dom, saber que Jesus é o Cristo. A outros é dado crer nas palavras deles. Então, outros nem viram, nem sabem, mas creem nas palavras daqueles que compartilham os seus testemunhos. E também o Espírito Santo faz saber algumas diferenças de administração, conforme for agradável ao mesmo Senhor, segundo desejar o Senhor que molda suas misericórdias às condições dos filhos dos homens. Deus molda a sua misericórdia a todos aqueles que têm mais capacidade, aos que não têm tanta capacidade. O Senhor faz com que as coisas possam ser inteligíveis para todos, para que todos possam se beneficiar, com aquele que tem mais capacidade, com aquele que tem menos capacidade. E também a alguns é dado perceber pelo Espírito Santo se as diversidades de operação são de Deus, para que as manifestações do Espírito sejam dadas a todos os homens para seu proveito. E também, em verdade vos digo, a alguns é dado pelo Espírito Santo a palavra de sabedoria, e a outros a palavra do conhecimento, para que todos possam ser ensinados, serem sábios e terem conhecimento. E também a alguns é dado ter fé para serem curados, a outros é dado fé para curar, a alguns é dado a operação de milagres, a outros é dado profetizar, a outros o discernimento dos espíritos, e também a alguns é dado falar em línguas, e a alguns interpretar línguas. Todos esses são dons de Deus, para o benefício dos filhos dos homens. Tudo que é bom vem de Deus. Todos os dons vêm de Deus e são para uso e benefício do homem. Aqui aprendemos algumas coisas a respeito dos dons de Deus. Moroni fala de um dom muito precioso, que se nós possuirmos ele, no último dia tudo estará bem. Podemos possuir um monte de dons, mas esse é inevitável que nós possuamos ele no último dia. Versículo 47 de Moroni 7 diz o seguinte: Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Pense nisso. Tudo vai estar bem para aqueles que buscaram ser caridosos, ou terem um puro amor de Cristo, ou amarem como Cristo ama. Basicamente é isso, né? Versículo 48 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, para que sejais cheios deste amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho. O Senhor concede este dom, que é a caridade, a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho. Por meio deste dom, ele diz o seguinte: que vos torneis os filhos de Deus, que quando ele aparecer, sejais como ele, porque o veremos como ele é, e que tenhamos esta esperança e que sejamos purificados como ele é puro. Precisamos rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração, para que possamos ser cheios deste dom. E se cada um de nós for um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele diz que nós podemos, ele vai conceder este dom. Então, minha primeira pergunta para você é: o que você aprendeu sobre os dons de Deus até agora e como você pode desenvolvê-los em sua vida? No versículo 9 e 10, ele continua: porque lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nele não há variação nem sombra de mudança. Que coisa tão boa! Podemos confiar o mesmo Deus que era o Deus de Israel, é o Deus da plenitude dos tempos hoje. E vai ser o Deus daqui a 100 anos. Ele não pensa diferente. Como ele agia, ele continua agindo.
Ele é o mesmo, só existe um meio, um caminho, uma maneira de voltar à sua presença. E se imaginais um Deus que varia, o qual, de acordo com a sua necessidade, ele muda as regras do jogo, ele muda as qualificações, ele muda tudo. Então, imagineis um Deus que não é um Deus de milagres. O próprio plano de salvação é um grande milagre. Ter um corpo, à imagem de Deus, é um grande milagre. Respirar é um grande milagre, né? A gente já vai falar um pouquinho mais a respeito de milagres, tá? Vamos primeiramente, porque Moroni ele começa ali a falar e depois ele começa sobre milagres, depois ele começa a falar aqueles que não creem em milagres. E é nessa hora que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos milagres. No versículo 12, ele fala sobre os pilares do plano de salvação. E eis que ele criou toda a terra, criou Adão, e por meio de Adão veio a queda do homem. Por causa da queda do homem veio Jesus Cristo, o Pai e o Filho, e por causa de Jesus Cristo veio a redenção do homem. A criação da terra, a queda, aquilo que nós chamamos a queda de Adão, e a expiação de Cristo são os três pilares do plano de salvação. O plano se sustenta por meio disso, tá? Houve uma criação, era necessário que houvesse uma criação física das todas as coisas. Por meio da queda, aquilo que nós chamamos queda, todos nós somos abençoados por meio daquilo que Adão e Eva tomaram a decisão de fazer. Por meio disso, todos nós estamos aqui na terra. Eles não poderiam ter filhos e nós somos os filhos de Adão, somos os filhos dos profetas, somos os filhos da antiga Israel. Nós estamos aqui. Por causa dele veio o Redentor, que pode nos redimir de nosso pecado. Por meio dele também veio a capacidade de nós podermos escolher entre o certo e errado. Temos que ser muito gratos a Adão e Eva por eles terem tomado a decisão de estabelecer a queda, de estabelecer este plano conscientemente, para que todos nós pudéssemos vir aqui e ser grandes beneficiados. Também somos tão gratos a este irmão perfeito, que é o Salvador Jesus Cristo, que não somente deu sua vida por cada um de nós, e por meio de sua expiação infinita e eterna, todos nós podemos ser remidos de nossos pecados, como diz no versículo 13, e por causa da redenção do homem que veio por Jesus Cristo, são eles levados de volta à presença do Senhor. Sim, é nela que todos os homens são redimidos, porque a morte de Cristo propiciou a ressurreição, que proporciona a redenção de um interminável sono, do qual todos os homens serão acordados pelo poder de Deus, quando soar a trombeta. Levantar-se-ão, tanto os pequenos quanto os grandes, e se apresentarão perante o tribunal de Deus. Por meio da queda, estabeleceu-se também a morte. Por meio de Cristo, estabeleceu-se também a redenção. Quão gratos todos nós devemos ser por estes eventos maravilhosos, esses pilares do plano de salvação. Moroni relembra este pilar tão importante, que é nós lembrarmos disso, lembrarmos do quão importante foi Adão no plano de salvação, lembrar de quão importante é a nossa própria criação e a vinda do Salvador Jesus Cristo. No versículo 22, ele diz o seguinte: Pois eis que assim disse Jesus Cristo, Filho de Deus, a seus discípulos que iriam permanecer, sim, e também a todos os seus discípulos na presença da multidão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós já ouvimos falar sobre isso. Muitos profetas da nova dispensação têm falado sobre isso. E o presidente Nelson também recentemente falou sobre isso. Ele disse o seguinte a respeito disso.
Toda pessoa que fez convênios com Deus prometeu se importar com o seu próximo e servir aqueles que sofrem. Cada um de nós tem um papel importante na coligação de Israel. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial neste acontecimento sem precedentes. Para vocês, irmãs, jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. É opcional da seguinte maneira: amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para esse trabalho é maravilhoso. Orem, esta é a opção. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam. E o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Para as belas moças que estão nos ouvindo aqui neste canal, orem para saber se o Senhor espera que você sirva uma missão. Para os rapazes maravilhosos que estão aqui conosco também. Esta é uma obrigação do sacerdócio. Sirvam a missão, sua vida mudará. Como eu sou grato pelo serviço missionário. Minha família foi abençoada por meio disso. Todos nós ouvimos os missionários, todos nós tomamos a decisão e entramos na igreja há muitos anos atrás. Isso fez uma enorme diferença. Quando jovem, quando tinha 19 anos, tomei a decisão de servir uma missão de tempo integral. E como isso foi maravilhoso. Como isso mudou minha maneira de pensar. Por meio disso, aprendi a amar os profetas. Por meio disso, aprendi a amar o Salvador Jesus Cristo, suas sagradas escrituras. Aprendi a receber revelação. Aprendi a ser mais diligente. Aprendi a amar mais meu próximo. Por meio deste ato de servir ao Senhor em uma missão de tempo integral. Essas são algumas das coisas, mas assim como falou o presidente Hinckley e tantos outros profetas, tudo de bom que aconteceu na minha vida e que tem acontecido foi por meio dessa decisão de servir uma missão de tempo integral. Como eu guardo com carinho esse tempo maravilhoso de 2 anos, onde pude testificar ao povo amazonense lá em Manaus. Amei aquele povo, amei aquela terra. É um lugar celestial. Aquele povo é um povo maravilhoso. Como eu sou grato por poder ter servido no meio daqueles irmãos tão bons que ouviram o Evangelho, e que têm ouvido o Evangelho até hoje e têm buscado mudar suas vidas, para que todos nós um dia possamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. A segunda pergunta é: o que eu farei para me preparar melhor para o dia em que serei chamado como um missionário de tempo integral, um representante do Salvador Jesus Cristo? Agora vamos para a terceira parte da nossa aula, vamos voltar a alguns versículos, a partir do versículo 15, onde Moroni começa a falar a respeito de milagres. Aqui, versículo 15, ele começa dizendo o seguinte: E agora vos pergunto, ó todos vós que imaginais um Deus que não pode fazer milagres. Todas estas coisas sobre as quais falei já passaram? Já chegou o fim? Eis que vos digo não. E Deus não deixou de ser um Deus de milagres. Eis que não são maravilhosos aos vossos olhos as coisas que Deus fez? Sim, e que pode compreender quem pode compreender as maravilhosas obras de Deus? Quem dirá que não foi um milagre pelo poder de sua palavra o céu e a terra existirem? E pelo poder de sua palavra o homem tenha sido criado do pó da terra? E pelo poder de sua palavra, milagres tenham sido realizados. E quem dirá que Jesus não fez milagres extraordinários?
E muitos milagres extraordinários foram feitos pela mão dos apóstolos do Senhor. E se foram feitos naquele tempo, por que deixou Deus de ser um Deus de milagres? Sendo, contudo, um ser imutável, um ser que não muda. E eis que vos digo que ele não muda. Se mudasse, deixaria de ser Deus. E não deixa de ser Deus. E é um Deus de milagres. E o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram em incredulidade. Eles não acreditam em milagres. Abandonam o caminho reto. Desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Eis que vos digo que todo aquele que crer em Cristo, sem nada duvidar, tudo o que pedir ao Pai em nome de Cristo, se lhe há concedido. E esta promessa estende-se a todos os confins da terra, a mim, a você. Essa é a promessa do Deus Todo-Poderoso. Deus é um Deus de milagres. Os mesmos milagres que ele fazia antigamente, ele continua fazendo hoje. Testifico isso para cada um de vocês. Talvez nós nem percebamos, mas é um milagre nós estarmos vivos. Pensem só no milagre de nós falarmos, de vermos, os pequenos milagres que talvez a gente nem pensa, de respirarmos, de termos braços, mãos, pernas. Quando perdemos, talvez, ou quando vemos alguém que perdeu, talvez sintamos falta, né? Nós não sentimos falta daquilo que nós não necessitamos, mas quando nós precisamos, a gente vai ver quão grande é o milagre de podermos ter estas coisas tão pequenas, que a gente acha pequena, mas que são tão grandes. Como é tão bom poder ver esse belo mundo que Deus criou. Vamos falar um pouquinho mais a respeito destes milagres e vamos ver um pouquinho Vamos primeiro ver a citação do Elder Husband, e ele diz o seguinte: milagres, sinais e maravilhas são numerosos entre os seguidores de Jesus Cristo, hoje, na vida de vocês e na minha. Milagres são atos, manifestações e expressões divinos do poder ilimitado de Deus e uma afirmação de que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Muitos de vocês já testemunharam milagres, mais do que imaginam. Eles podem parecer pequenos em comparação aos milagres que Jesus realizou de reviver os mortos. Mas a magnitude não caracteriza o milagre, apenas o fato de ele ter vindo de Deus. Os milagres vêm de Deus. A magnitude ou a pequenitude, né? A magnitude, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio, não importa. O que importa é que ele veio de Deus. Vamos ver um pequeno vídeo de algo que acontece constantemente, tá? Bênçãos de cura. E que muitos de nossos irmãos são curados pelo poder do sacerdócio. Vamos ver uma das coisas, um desses milagres, compartilhado pelo Elder Holland. Numa tarde de quarta-feira, em 30 de setembro de 1998, uma equipe de futebol americano infanto-juvenil de Ecom, Idaho, estava em campo para seu treino semanal. Começou a chuviscar, mas isso não foi motivo de preocupação para um grupo de meninos que adorava jogar futebol americano. De repente, sem nenhum indício anterior, ouviu-se o som ensurdecedor de um trovão ao mesmo tempo que se viu um relâmpago que literalmente iluminou e eletrificou todo o local. Instintivamente, todos saíram correndo para a passarela de concreto ao lado do parque. Alguns começaram a chorar. Muitos se ajoelharam e começaram a orar. Enquanto isso, A.J. Edwards permanecia deitado inerte no campo. O irmão David Johnson correu para a área dos jogadores e gritou para o treinador Greg Schaefer, que era da mesma ala: "Não estou sentindo o pulso dele. Teve uma parada cardíaca." Miraculosamente, ambos técnicos de enfermagem de emergência iniciaram uma tentativa desesperada de ressuscitação cardiopulmonar.
Segurando a cabeça de AJ, enquanto os dois faziam os procedimentos, estava o treinador assistente Bryce Reynolds, de 18 anos. Ao observar o irmão Johnson e o irmão Schaefer aplicarem a ressuscitação cardiopulmonar, ele recebeu uma inspiração. Sei que verdadeiramente foi uma revelação do céu. Ao segurar aquele jovem diácono nos braços, ele percebeu pela primeira vez na vida que precisava usar o sacerdócio de Melquisedeque que acabara de receber. O jovem Bryce Reynolds foi ordenado elder 39 dias antes. Quer tenha proferido as palavras de maneira audível ou apenas as sussurrado, o elder Reynolds disse: A.J. Edwards, em nome de Jesus Cristo, e pelo poder e autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, de que sou portador, abençoo para que fique bom. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao final daquela bênção curta, porém fervorosa, proferida na linguagem de um rapaz de 18 anos, A.J. Edwards voltou a respirar. Nem todas as orações são respondidas de modo tão imediato, e nem todas as declarações dos portadores do sacerdócio têm o poder de devolver ou prolongar a vida. Às vezes a vontade do Senhor é outra, mas vocês, que são jovens, aprenderão, caso ainda não tenham aprendido, que em momentos assustadores e mesmo ameaçadores, sua fé e seu sacerdócio exigirão o melhor de vocês e o melhor que puderem invocar dos céus. Vocês precisam estar prontos e dignos para agir. É por isso que o Senhor disse tantas vezes nas Escrituras: purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. Irmãos, poderá chegar o dia, tenho certeza de que chegará, em que num acontecimento inesperado, ou num período de extrema dificuldade, vocês serão surpreendidos por um raio, figurativamente, e o futuro estará em suas mãos. Irmãos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que experiência poderosa essa contada pelo Elder Holland, né? Milagres de cura acontecem centenas, todos os dias, ao redor do mundo. Eu sei disso. Eu já vi esse poder centenas e centenas de vezes. A pureza é aquilo que fará com que cada um saibamos aquilo que devemos proferir quando de nós for requerido, em tantos milagres que podem ser realizados pelo poder de Deus. Este é o poder de Deus, que Ele concede a cada um de nós. E este é devido a Ele, e não devido a nós. Devido a Ele e por meio da sua presciência, onisciência, aquilo que Ele sabe. Se a pessoa ficará boa ou se ela não melhorará. Deus que controla, governa e sabe todas as coisas, vai nos inspirar na hora que necessitarmos. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus continua sendo um Deus de milagres, que por meio de vocês que estão se preparando para receber o sacerdócio de Melquisedeque, de fazer uma missão, Ele fará centenas de milagres. Vocês virão isso a cada dia de sua jornada, ao buscar estes milagres. Podemos buscar os milagres diários em nossa vida e poderemos ver a mão do Senhor, não somente guiando nossa vida, mas nos protegendo, nos ajudando e nos envolvendo em tudo aquilo que Ele faz. Este é um plano de salvação, é um plano de exaltação, não é um plano de condenação. Deus nos ama profundamente. Olhem só o que o presidente Nelson continua dizendo: o Senhor vai abençoá-los com milagres, se crerem nele, sem nada duvidar. Façam o trabalho espiritual e vejam milagres. Peçam a Deus em oração que os ajude a ter esse tipo de fé. Prometo-lhes que podem vivenciar por si mesmos que Jesus Cristo dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum.
Esse é o Deus a quem amo e a quem professo. Um Deus de milagres. Há ocasiões em que esperamos um milagre de cura para um ente querido. O milagre de se reverter um ato injusto e de se abrandar o coração de uma alma amargurada ou desiludida. Olhando as coisas com olhos mortais. Queremos que o Senhor intervenha para consertar o que está quebrado. Por meio da fé, o milagre virá. Embora não venha necessariamente no tempo que queremos ou com a solução que desejamos, será que isso significa que somos menos fiéis ou que não merecemos sua intervenção? Não, o Senhor nos ama. Nossa fé não pode depender dos resultados. Algumas vezes os resultados serão bons, outras vezes não serão bons para nós, porque pensamos com olhos mortais. Pense na fé de Abinadi, que amou e serviu ao Senhor e foi morto queimado. Se nós vemos a vida dos profetas do livro de Mórmon, nós veremos que foram homens de fé, que nunca deixaram a fé, mas as provações sempre os acompanharam. Fé e provações estão de mãos dadas. Não são nem primas, são irmãs. Estão de mãos dadas. Sempre veremos provações para que possamos exercer mais fé no Salvador Jesus Cristo. Olha o que o Elder Oaks ensina. A cura do corpo de proteger templos é um milagre. Porém, um milagre ainda maior é uma vigorosa mudança de coração de um filho ou uma filha de Deus. Uma mudança de coração que inclui novas atitudes, prioridades e desejos. É maior e mais importante do que qualquer milagre que envolva o nosso corpo. Hoje presto testemunho de milagres. Ser um filho de Deus é um milagre. Receber um corpo à sua imagem e semelhança é um milagre. A dádiva do Salvador é um milagre. A expiação de Jesus Cristo é um milagre. O potencial para a vida eterna é um milagre. Não importa nossa etnia, nacionalidade, não importa o que fizemos, caso nos arrependamos, não importa o que foi feito contra nós, todos temos acessos a esses milagres. Que o Senhor possa conseguir. Minha oração é que Deus possa mostrar, que possamos ser aptos de ver os milagres a cada dia em nossa vida, na vida de nosso irmão, como o Senhor nos conduz e nos protege. A pureza vai nos ajudar a compreender e a ver mais abertamente os milagres que Deus tem feito a cada dia. Testifico que Deus não muda. Que Deus é um Deus de milagres, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama profundamente. O milagre de você estar vivo vale qualquer coisa. Sou tão grato por esse plano maravilhoso, que é um plano de milagres. Que Deus possa nos abençoar ao compreender e ver e entender melhor sobre seus milagres. A última pergunta para que você possa responder no formulário é: o que você aprendeu nesta aula sobre os milagres de Deus? Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.